Muito bem, nós vamos para mais um episódio do Cajado de Papel. Eu tô aqui com o meu amigo Gustavo Ribeiro. Gustavo Tucci. Exatamente. Gustavo, bem-vindo, cara. Que bom te receber. Obrigado. Nossa ideia é, além de te apresentar, claro, aqui, te ouvir sobre um tema muito especial que certamente ocupa a vida dos nossos jovens, adolescentes e também adultos. Trabalho, vocação e missão. Essas coisas, será que não estão um pouco confusas nos nossos dias? Essa é a nossa pretensão aqui hoje, do nosso bate-papo. Queria passar a palavra para você poder se apresentar para quem está nos ouvindo e assistindo aqui nesse espaço tão singelo, mas a gente espera que seja bem proveitoso para a Igreja do Senhor Jesus. Excelente. Giovanni, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, a gente poder conversar coisas a respeito do reino, coisas tão preciosas para a nossa vida também, para a vida de todo mundo aqui, né, que tem acompanhado, e muito feliz mesmo de estar aqui com você, né? Atualmente eu estou pastoreando em Séries, na Igreja Presbiteriana Petrópolis. Sou casado com a Cacila, tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos, e tem sido um prazer, né? Privilégio poder servir ao Senhor aí de maneira integral, né? Como pastor daquela igreja lá também. Benção. Quanto tempo de ministério, Gustavo? Vai fazer 8 anos. Benção. 8 anos. E aí nós éramos aqui de Goiânia, estávamos aqui, e aí esse ano fomos para Séries e tem sido um tempo muito enriquecedor, muito bom. É muito bom descobrir, assim, gente, né, de outros lugares que também amam ao Senhor, maneira diferente de servi-lo na igreja. Benção. E poder caminhar com pessoas. Isso tem sido um grande privilégio. E aí tem 8 anos que nós estamos nessa jornada. Legal. De uma perspectiva parece assim, nossa, já há 8 anos, mas olhando para a vida de outros pastores, nossa, é uma caminhada bem curta. É isso aí, benção. Eu falo por mim, cara, meu sogro tá aí há mais de 30 anos numa mesma igreja, né? Nossa, olha só. Pastor Potenciano, junto também com o meu grande mentor ali também, pastor Samuel, colega ali, que fez 22 anos ali na mesma igreja, né? Mas já passou dos 30 anos de ministério também. A gente fica com um sentimento de responsabilidade grande, cara. Caminhar 30 anos no ministério é uma jornada para vocacionados, né? Assunto nosso hoje aqui. Exatamente. É isso aí, bênção. Então, seu segundo campo ali, segunda experiência de campo mesmo. Ali é. E tem sido muito bom, sabe, entender um pouco de outras culturas. Sempre morei na capital aqui, né, conhecendo como é que era o ritmo de vida, como que as coisas funcionavam, e agora na cidade do interior, não que seja diferente a cabeça, a mentalidade das pessoas, porque em qualquer lugar que você vai, tá todo mundo conectado, todo mundo sabe de tudo, tá todo mundo caminhando, todo mundo estudando, todo mundo com projetos, e o fluxo de vida segue normalmente nesse ritmo intenso que todos nós temos. Só que algumas coisas mudam, assim, esse ritmo tão intenso, ele não é tão evidenciado assim onde a gente está, né? Então as pessoas têm um pouco mais de tempo, você consegue ir na casa das pessoas, é um pouco mais tranquilo. E tem sido bom descobrir isso também, outras facetas, né, do pastoreio da igreja também em outro ambiente, né, longe da cidade grande, onde a gente estava. Apesar de ser uma cidade muito bem desenvolvida, as coisas caminham muito bem. Diferente, outro ritmo, né? É outro ritmo. Outro ritmo. Legal, Gustavo. Cara, a nossa provocação aqui do nosso bate-papo hoje é vocação, trabalho e missão. Que confusão. Por que desse assunto nesses dias? Cara, eu tenho visto que é desafiador para nossa geração, o nosso tempo, conversar sobre esses tópicos. Nós temos visto nossos jovens e adolescentes, mas também gente, pai de família, mulheres adultas, hoje num misto de frustração, expectativa, luta, vislumbres com relação a o que fazer da vida, uso do tempo, realização pessoal, dinheiro. Nós estamos hoje sendo bombardeados por uma tentação de ficar rico fácil. Isso é uma coisa que tem, a cada dia uma nova apostila digital surge aí nos ensinando a ficar rico em 7 dias, né? Mas ao mesmo tempo também nunca foi tão vislumbrante a ideia de ser uma estrela, de ser alguém relevante, de ser alguém que tem atenção para si. Ter muitos seguidores. Exatamente. Né? A grande tentação de ter muitos cliques, muitos likes e por aí vai, né?
E tudo isso tem a ver com quem eu sou e o que eu faço da minha vida. Ou seja, se eu sou amado, aceito, e se eu sou útil e relevante. Isso mexe com aquilo que somos, né? A nossa ontologia, o nosso ser, né? E mais do que nunca eu acho que nós precisamos voltar para a palavra de Deus e fixar os olhos em quem nós somos, chamados para quê e como podemos encontrar realização pessoal nessa vida, né? Então eu quero, Gustavo, abrir aqui uma cena contigo para dar o start do nosso bate-papo aqui. Veja essa cena aqui, de um dos livros que tratam, recentemente esse livro do Jordan Haynor, ele fala sobre trabalho e ele nos pinta a seguinte cena cotidiana. Você conhece a cena, é segunda-feira, seu alarme toca cedo, você se veste contrariado e ruma para o trabalho. Esse parece ser o pior dia da semana. Segunda, trabalhar parece uma perda de tempo, pois você tem a impressão de que seu emprego o distrai da real missão e consome um tempo valioso que poderia estar sendo gasto com um tesouro que não perece. Mas e se Deus tiver chamado você justamente para esse tipo de trabalho? E se o seu emprego for o lugar onde você pode, desde já, construir coisas que durem pela eternidade, que glorifiquem o nome de Deus e que abençoem seus irmãos? Essa é uma das provocações do Raynor nesse livro dele, que ele fala sobre empreendimento. É um livro recente, aí, até relativamente recente, mas ele fala sobre isso. Nós talvez fomos ludibriados com uma mensagem de que o chamado de Deus trata de coisas espetaculares. De que vocação fala de coisas talvez muito chamativas do ponto de vista do ego, da realização, dos grandes feitos. E o cotidiano? Exatamente. Como é que entra o nosso trabalho, conciliar o ganha-pão, escolher uma profissão, escolher um vestibular para fazer ou um caminho profissional a seguir? Como é que entra a questão do sustento familiar, do sustento próprio? Eu não vou falar aqui de estabilidade de vida, vamos apenas no ganhar o dinheiro para poder se manter. Esse é um assunto mais complexo, mas como é que isso se relaciona com o senso de vocação, chamado e missão? Que é um assunto que o crente tende a manter em vista. Só que muitas vezes a gente particiona tudo isso em vários pedaços e deixa tudo separado. Gustavo, tem como unir esses assuntos como ser integral que somos para viver? Tem como eu juntar trabalho, missão, vocação num diálogo só e de repente achar um caminho melhor para seguir? Hoje eu estou falando aqui tendo em vista principalmente nossos adolescentes que estão entrando numa expectativa, nossos jovens que talvez estejam lidando com algum tipo de conflito e nossos adultos que talvez estejam lidando com algum tipo de frustração. Não quero ser muito pessimista aqui, mas talvez essa seja uma linha bem genérica e aceitável do nosso momento de vida. Expectativa, conflito e frustração. Momentos de vidas diferentes que na nossa geração, ao lidar com trabalho, com realização, com chamado e com missão, parece que não dá para juntar esses cacos. Eu vou pegar isso que você falou e trazer o contrário. Pegar a frustração primeiro e depois o que vem depois, que segue. Porque você pega adultos que na maioria são frustrados, ou às vezes nem frustrados, mas quantas vezes você já deve ter ouvido a frase assim: eu quero proporcionar para o meu filho aquilo que eu não pude ter. Sim. E aí, nós estamos falando de pais aqui cristãos, não estamos falando de gente fora não, né? Pais cristãos que estão depositando todo esse seu senso de frustração nos filhos. E como? Fala, eu não pude ter isso, mas eu vou te proporcionar tudo que você puder ter, das melhores coisas, não vou te privar de absolutamente nada e te preparar para que você seja um adulto bem-sucedido. Sim. E como que os pais estão preparando essas próximas gerações? Mostrando exatamente esse tempo que nós vivemos, que você claramente abordou aí, de que hoje a questão é como, a gente sempre vê isso, né? Como ganhar o seu primeiro milhão antes era antes dos 40, antes dos 30, agora já está antes dos 20. Uau. Porque o que nós estamos vendo aí são influenciadores, né? Gente muito nova, pessoal dos games, gente muito nova que mora em mansões, o cara vive para apresentar a sua vida e tudo mais. Então, os jovens, o pessoal mais novo, tá
está vislumbrado com esse tipo de coisa. E interessante como a população brasileira tem acordado, por exemplo, para a questão de investimentos. Como tem crescido isso. Educação financeira. Educação financeira, isso não é ruim. De forma nenhuma isso é ruim. Isso é muito bom para a população crescer e saber como administrar seu dinheiro para lá na frente ter uma vida um pouco mais tranquila, assim, né? Confortável financeiramente. Sim. Mas o que tem encharcado o coração dessas pessoas, eu acho que começa lá com os pais. Porque eles querem dar as melhores escolas. Entenda que isso não é o errado em si. Não estamos falando que isso é errado de forma nenhuma. Sim. Mas é como que esses pais estão preparando os cristãos da próxima geração. Perfeito. Como que a igreja está pensando isso dos cristãos para a próxima geração. E como que a igreja consegue ler esse momento. Só para te ilustrar, exemplificar isso daqui, como a gente faz confusão nessa questão de missão, de vocação, trabalho, como que funciona isso. Há poucos dias um jovem me procurou, falou: Gustavo, como é que eu faço para ser missionário? Aquilo no primeiro momento, rapaz, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, quem que não quer? Que pastor que não quer? Que pai que não quer? Aliás, alguns não querem. Quem que não quer ouvir que um filho quer dedicar a sua vida para o ministério? Ele falou, como é que eu quero? Aí eu falei alguns passos. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu desejo, eu sonho isso. Eu falei, você estuda? Eu falei, estudo, faço um curso. Você trabalha? Trabalho também. Eu falei, como que é você lá? As pessoas sabem que você é um cristão? Porque missão, tudo bem, a gente pode começar a planejar isso para o futuro, para você talvez ser enviado para algum lugar, mas começa aqui. Aí ele falou, realmente, eu nunca falei de Jesus para ninguém na minha faculdade. Ele falou, qual que é o senso que nós temos? Para que ele está sendo preparado? Sim. Será que essa história de ser missionário, né, ou uma palavra que é muito usada, já tem alguns anos, mas cresceu muito no entendimento, que é a questão do missional. Sim. Como que isso... nós entendemos isso. Como é que isso influencia a nossa vida no dia a dia? Alguém que quer ser missionário, isso é excelente. Eu falei, a Bíblia fala que se você almeja isso, viver para o ministério, excelente obra, isso é louvável. Mas ele nunca falou de Jesus para ninguém na faculdade dele. Então essa é a confusão que nós temos, né? E assim, dentro dessa geração que nós vemos sendo preparada para ter as melhores profissões, ou os melhores profissionais, mais bem-sucedidos ou melhores sucedidos, mas e o coração? Perfeito. Talvez a gente está desvinculando algo que jamais pode ser desvinculado. Você citou um livro aí, quero citar um outro também, que é muito conhecido, que é o Fé e Trabalho, do Tim Keller, que também alia tudo isso. Como que nós podemos servir ao Senhor no nosso trabalho? Porque se há essa confusão, eu sirvo ao Senhor ao domingo, eu vou ser um diácono, eu vou ser um presbítero, e no final de semana eu estou servindo ao Senhor, no ministério infantil, em tudo isso, né? Seja no ministério de mídias, no som, eu estou servindo ao Senhor. Mas durante a semana, você não está servindo? Perfeito. Então é porque nós desvinculamos essa história, mas é o que nós precisamos resgatar. Essa história de vocação, para que você foi vocacionado? E dentro disso, como que Deus vai usar a sua vida em instrumento, como instrumento do Senhor. Aqueles que querem viver a sua vida como esse jovem, e nós agora vamos caminhar com ele, lá na igreja, nós vamos caminhar com ele para entender se esse chamado é legítimo mesmo, né? Para ele perceber se de fato Deus está chamando para ser um missionário nos confins da terra, Sim. ou se de fato ele foi despertado, Deus está despertando o coração dele, por isso que eu fiquei muito feliz também, para ele poder olhar para o contexto dele e falar assim, eu sirvo ao Senhor aqui, eu sirvo ao Senhor no meu trabalho, mas como ele pode servir ao Senhor no trabalho dele, que não significa também simplesmente fazer uma devocional no trabalho, mas a maneira como ele serve ao Senhor, o que Deus chamou para fazer, né? Esse exemplo que você está trazendo, esse recorte, embora seja algo bem do cotidiano, um estudo de caso, né, Gustavo? Eu acho que é muito sintomático pro que eu vejo no nosso momento, e isso atinge várias etapas ou faixas etárias, várias etapas da vida e vários grupos de faixas etárias diferentes, no que diz respeito a fragmentar a nossa vida diante de Deus e dos homens. Essa dicotomia entre o sagrado e o secular é um assunto muito velho, mas que se atualiza de uma forma muito prática quando a gente vê a falta de sincronia entre a minha vida diante de Deus e a minha vida diante
do mero fato de eu ter que trabalhar e ter sustento, e ter dinheiro, e ter carreira. É como se fossem caixas, né? Exato. Compartimentos. Falou, pô, hoje é domingo. Peraí que eu tô nessa caixa São aqui estanques da vida. Espírito. E isso talvez seja muito apropriado para o nosso tempo hoje, mais do que outrora, porque nós estamos vivendo a era do streaming, nós estamos vivendo a era da personalização. Há um tempo atrás você tinha o pay-per-view e o Subway, era tudo que você personalizava. Hoje não, cara, hoje você personaliza tudo. Você personaliza o seu plano de telefone, se você quer usar mais dados, mais voz, você personaliza o seu repertório de música, você personaliza os seus artistas favoritos, você personaliza o seu carro, você personaliza o tipo de consumo que você vai ter de comida, você tem ali um aplicativo para isso. Hoje nós estamos vivendo uma era muito personalizável. E isso pode sugerir pra gente assim, uma liberdade tremenda, mas isso pode ser muito falso. Porque nós estamos numa rede de opções que não fomos nós que bolamos essa rede de opções, né? A gente ainda está limitado ao que se coloca diante de nós, mas a gente personaliza tudo. E a gente chegou na era da personalização também da fé. Hoje, depois do tempo pandêmico que a gente viveu aí uma possibilidade de streamings também na vida religiosa, onde você tinha ali uma possibilidade de acessar um pregador tal, participava do louvor da igreja outra, e assim você ia personalizando até a sua abordagem de fé. Livros com propostas distintas, podcasts com propostas variadas, a gente escuta um pedaço de um pedaço de outro. Ou seja, para fazer uma longa história curta, estamos num momento muito personalizável que combina muito com a fragmentação do nosso coração, do nosso ser. E inclusive a gente vai personalizando a nossa fé. Que tipo de fé que eu quero ter? Qual que combina mais com aquilo que eu estou desejando viver? Né? Inclusive afeta a nossa espiritualidade. Tudo isso, né? Eu acho que é aqui que está a confusão desse nosso bate-papo. A gente tem uma disposição à fragmentação, mas não fomos criados para viver fragmentados. Nós somos seres integrais. Como seres criados, certamente há em nós uma disposição para uma vida integral, onde nós temos emoções, nós temos senso de realização, criatividade, um senso de responsabilidade, de amor, de produção, de arte, tudo que nós fomos criados para, diante de Deus e dos homens, né, diante do mundo. Quando a gente quebra isso em partes, a gente tende à idolatria. Exato. Talvez por fragmentar, a gente tende então ao naufrágio nas partes, porque a gente tem muito mais sede, e aquelas partes não sendo suficientes, a gente então tende ao vício, tende ao desespero. Então talvez por isso a gente tem gente viciada em trabalho e de outro lado gente preguiçosa. O que parece ser contraditório, mas talvez tenha uma raiz comum, que é a fragmentação. Eu não entendo o meu ofício redimido como um ser criado à imagem de Deus para viver missão e vocação com o meu trabalho. Aí então eu posso viciar no meu trabalho e achar que ele é um fim em si mesmo, ou eu posso ter medo ou rejeitar o trabalho e ser preguiçoso, improdutivo, por não haver sentido no trabalho. Eu acho que a fonte comum aqui, ela é teológica, ela é espiritual. O homem caído tende a lidar mal com a sua própria produtividade e identidade, responsabilidade e identidade. Aí a gente não vai encontrar vocação, responsabilidade e muito menos missão, porque nada faz sentido do ponto de vista de quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Parece ser muita coisa para um adolescente hoje digerir, um jovem hoje pensar, mas ao mesmo tempo esse tanto de coisa está sendo vivida por ele, experimentada. Aí a necessidade, eu acho, da gente pedir a graça do Senhor sobre isso, falar sobre isso e trazer a Bíblia para a conversa, para o diálogo na mente desses jovens, né, Gustavo? O problema que a gente tem falado aqui, eu creio muito que tem a ver com a identidade do cristão. Com o que nós nos identificamos?
Qual que é a nossa identidade? Se nós agora pertencemos a Cristo, nós precisamos sempre olhar para Cristo, para a cruz de Cristo. A nossa vida é essa. Nós não fomos só chamados, comprados, não só antes chamado de escravos do Senhor, antes escravos do pecado, mas agora escravos de Deus, servos do Senhor, mas amigos. Então essa nossa relação, essa é a nossa identidade. O que acontece diante de tudo isso, diante dessa vivência, diante de tudo isso que é apresentado para os adolescentes, para os jovens, essa frustração que foi gerada anterior, é porque se perdeu essa identidade. E aí nós esquecemos a ideia do tabernáculo que nós estamos aqui, da passagem, né, para desmontar essa barraca que nós estamos vivendo aqui, essa tenda, porque nós estamos caminhando para a morada celestial. E aí nós esquecemos dessa identidade e eu acho que tudo está resumido aqui. Perfeito. Tudo está resumido a essa vida aqui e eu preciso aproveitar ao máximo, eu preciso desfrutar de tudo isso, acumular o máximo, e nós esquecemos exatamente o que a Bíblia está mostrando para nós. Deus falando, olha, você foi chamado para me servir. Perfeito. O que você está fazendo com isso? O que está fazendo com toda essa, né, a questão da mordomia, tudo isso que eu tenho oferecido para você, e temos perdido isso. Os nossos adolescentes têm perdido isso justamente por conta dessas coisas. Vamos pegar outra coisa, não simplesmente questão de dinheiro e trabalho em si, mas fama. Por que hoje você tem jovens que ficam fazendo dancinhas no TikTok sensuais? Porque talvez perderam a identidade em Cristo, o que foram chamados para fazer. E aí perde essa ideia de missão, perde a ideia do chamado, perde a ideia inclusive do trabalho, né? E muita gente... muito interessante, duas expressões. Você colocou uma da segunda-feira, né? Sim. Que para muitos trabalho é maldição. Sim. Trabalho é pesado, é ruim, é problema. E é por isso que, por exemplo, tem expressões como sextou. Ali. Por que é isso? Porque isso é uma libertação. Que trabalho é tão ruim, tão opressor, e eu fico só com a ideia lá, né? Quando Deus amaldiçoa esse ponto lá e diz, agora o seu trabalho vai ser penoso, é do suor do teu rosto. E tem gente que fica assim, tá vendo? Tá vendo? Trabalho é maldição. Deus não amaldiçoou? Mas esquece que logo em seguida ele está falando a respeito de Jesus Cristo, né? Redimindo todas essas coisas. E Deus aqui agora usando o seu povo também para toda essa história. Cristo como o Redentor e o seu povo agora como instrumento para mostrar isso ao mundo, né? Então a gente usa esse sextou porque eu preciso aproveitar agora ao máximo o meu fim de semana. Aproveito como? Se eu não tenho essa identidade em Cristo, sim, eu vou fazer o que eu quiser, independente do que a Bíblia está me dizendo ou não. Perfeito. Dependendo do que a Bíblia está me dizendo ou não. Vou passar o final de semana inteiro aí fazendo coisas que eu não deveria. Porque segunda-feira é ruim, é tenso, é maldito. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Porque perdemos esse senso de identidade. É a vida debaixo do sol do sábio de Eclesiastes, né? A vida, ela é triste, penosa e melhor quem não a viveu. E esse texto é um dos textos mais belos para a gente poder admirar aí a respeito disso, porque o sábio escreve lá, fala, eu não me privei de absolutamente nada. Tudo que os meus olhos viram e meu coração desejou, eu não me privei de absolutamente nada. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha um jardim imenso na casa dele. Ele não se privou dos prazeres da carne, ele tinha posses, ele tinha tudo. Aí ele chega no final de tudo e vê o quê? Vaidade. Tudo é vaidade. E aí quando ele fala isso, né? Tudo que eu vi debaixo do sol, esse trabalho penoso, tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade. E o que ele está nos ensinando ali? É justamente esse propósito, esse senso de identidade. Ele falou, para de ficar olhando abaixo do sol, olha acima, olha a esperança, olha quem é esse Deus, olha o seu chamado. E aí, quando nós retornamos essa história de identidade, esse sentido de identidade que nós temos em Cristo, agora nós conseguimos juntar isso de novo. E como que nós podemos viver o nosso dia a dia, como que nós vamos preparar para o futuro. Sempre lembrando, eu sempre falo isso, não tem problema nenhum alguém desejar uma vida melhor. Tanto para os seus filhos quanto para si mesmo. Sim. Mas quando isso toma conta do nosso coração, nós perdemos a ideia do que nós devemos fazer de segunda a segunda. Por que não é de segunda a sexta, depois de sexta, domingo, não é? Não são esses compartimentos que nós falamos aqui. Eu abro uma caixinha, agora, opa, esse é meu dia de religioso aqui. Eu vou para a igreja. Ah, não, então fecha aqui que hoje isso aqui é a minha caixinha. Não é isso. Então nós precisamos repensar isso, rever, né? Como você disse, é um assunto que sempre precisa ser debatido, relembrado. Nós precisamos ser sempre relembrados
a respeito disso, de qual que é o nosso senso, então, de chamado, qual que é a nossa vocação. Sim. Quando nós falamos sobre vocação, o que é isso? Nós precisamos relembrar o que é. Boa. E só para ainda valorizar o texto de Eclesiastes, que eu acho que ele se atualiza para nós, né, na pós-modernidade de uma forma muito aguda, porque o sábio ali, o pregador, ele fala sobre vaidade, que é uma linguagem de vazio, talvez a bolha de sabão, o vago, né? Ele corre atrás do vento, ele se esforça, ele é complexo, ele alcança, ele é bem sucedido, ele é próspero, né? Ele consegue alcançar o que a vida tem a oferecer. Ele experimenta delícias. Ele tem o que talvez hoje qualquer jovem almeja. E esse é o perigo, talvez mais avisado ali, talvez seja o maior alerta de Eclesiastes. Você pode ter o que o mundo tem a oferecer, e é tudo muito bom mesmo. O amor, a aceitação que talvez o dançarino do TikTok busque. Talvez ele busque amor, talvez ele busque uma linguagem de amor, talvez ele busque aceitação, admiração que talvez nem ele tenha por si próprio. E nós fomos criados para sermos aceitos, fomos criados para termos uma boa atenção, a gente foi criado para essa saúde relacional. A busca por isso, ela é justificável, ela é explicável. O que a gente faz enquanto busca é outra história, mas o desejar isso não é problema. O sábio de Eclesiastes fala disso, ele alcança a posição diante dos homens, ele alcança as luzes, ele alcança o recurso financeiro, o poder que vem disso. E hoje nós buscamos riqueza, nós buscamos dinheiro, nós buscamos o lucro. De 2015 para cá, os analistas mostram como que a palavra empreendedorismo, empreendimento, como que ela se acentua no globo, no mundo afora. Não é um diálogo, uma conversa, um termo aí de muitas décadas para trás. Nós estamos falando de 2015 para cá, onde a coisa realmente tomou uma guinada muito forte. Isso não quer dizer, obviamente, que não houve empreendimento antes disso, mas a ideia de uma marca cultural em torno de finança, em torno de riqueza, de planejar isso. A gente está falando que hoje a gente vive um momento talvez mais saudável, por um lado, de busca de educação financeira, de esclarecimento, com jovens, às vezes mais cedo do que a juventude, já começando a ter mais noção do capital, mais noção do dinheiro, das riquezas, do recurso financeiro. O sábio de Eclesiastes alcançou riqueza. Ele teve o que hoje tanto se almeja. Ele foi rico. Ele, na área dos afetos, da sexualidade, ele experimentou tudo o que conseguiu, tudo o que pôde, tudo que teve alcance. E essa também é uma área que parece ser um abismo para a nossa geração e talvez para a humanidade. Sempre foi um buraco onde nós caímos, sempre foi um buraco que parece que a alma humana não se sacia. E ele também experimentou de tudo isso. O perigo, portanto, é ver que esse homem chega no final das contas e fala: sem redenção, as coisas mais deliciosas desse mundo são vazio. É vazio, é vago. E talvez, por isso, ao mesmo tempo que estejamos falando de uma geração bem informada quanto à economia, bem informada sobre educação financeira, uma geração que tem acesso à informação e à educação como nenhuma outra antes dela, uma geração que tem noção de hábitos saudáveis, de alimentação, de alimentos melhores e tantos recursos médicos do ponto de vista dos remédios, de medicamento. A vida hoje ela está potencialmente mais forte. Essa é a nossa geração. Nesse sentido, é uma geração abençoada. Sim. Mas talvez os números apontem também para a geração mais frustrada. Talvez a gente esteja lidando também, por outro lado, com um nível de frustração, de depressão, e eu não vou entrar no mérito aqui da patologia para a gente não perder o nosso eixo, mas da frustração, da depressão e do vazio, talvez como nunca também.
porque a vida está se tornando um pouco complexa e um pouco inalcançável em vários sentidos. E eu acho que esse é o grande alerta de Eclesiastes. É interessante que lá no final do livro ele vai direcionar algumas palavras para os jovens. Fala, jovens, cuidado. Porque quando chegar na velhice você também não olhe para trás e fala, correr atrás do vento. Ele fala, guarde seu coração, guarde tudo isso. Para de ficar olhando só abaixo do sol. Perfeito. Porque debaixo do sol, hoje o nosso coração e os nossos olhos podem contemplar isso. E quem não gostaria de viver uma vida como essa? Né? O sábio fala, olha, não houve nenhum até hoje, em toda a minha época aqui, nesse tempo, ninguém tem mais do que eu. E quem não gostaria de poder dizer uma coisa dessa? De poder viver isso? Mas só que, se você não guarda seu coração, não tem a sua identidade em Cristo, a gente vai perder tudo isso. Perfeito. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena de jeito nenhum. Nós estamos sempre falando muito dessa questão de relações de consumo. Você disse que tudo é personalizável. E se eu não gosto daquilo, eu cancelo e vou para outro. Pronto. Então, não tem mais aquela questão da obrigação. Não tem mais aquela questão, exatamente nós estamos falando aqui, de me identificar com algo e eu vou seguir com isso. E nós fazemos isso com a nossa espiritualidade. A questão da relação de consumo. Eu vou para a igreja, se aquele tipo de fé que está sendo pregado ali me agrada, é legal, bacana, ótimo. Mas se não, olha a pluralidade que nós temos. Se eu quiser, eu fico até da minha casa, eu assisto quem eu quiser. Sim. E como que a gente vai alimentar a nossa fé, nosso coração, nosso senso de comunidade? Entende? Exatamente. Como nós estamos falando aqui, que não é simplesmente falar sobre trabalho. Que trabalho que eu vou escolher ou não. Nós precisamos falar aí que nós estamos tentando aqui pensar, é o que vem antes disso. Como é que está o nosso coração para depois chegar no trabalho e falar, agora sim, agora eu entendi como é que as coisas funcionam, quem eu sou em Cristo, o que Deus me chamou para fazer, e a gente tem uma direção. E que tem a ver com a vocação, com o chamado de Deus para nós. Perfeito. Eu acho que aqui tem uma palavra boa para a gente gastar os próximos minutos, que é a palavra vocação. Vocação é uma palavra que tem a ver com esse chamado, a vocare, né? Alguém está chamando, está verbalizando o seu nome, esse senso de alguém está falando comigo, isso é comigo, eu estou sendo convocado para algo. A gente vê na Bíblia os grandes chamados, né? Abraão, um chamado exclusivo, bem direcionado, bem formatado. Moisés, poxa, Moisés é fantástico, o chamado de Moisés. Deus fala com ele, dá direcionamentos, explica como as coisas vão acontecer. Deus estabelece algumas metodologias, para usar o cajado, joga no chão, toca aqui. Poxa, ali tem um chamado do jeito que eu gostaria que fosse sempre, do jeito que eu gostaria que fosse comigo. O nome é escutado audivelmente, o caminho é apontado, né? Abraão, sai um pouquinho às cegas, mas pelo menos tinha um rumo, né? Eu vou te mostrar a terra, mas vai. Bom, esses são os chamados bíblicos, como tantos outros, e a gente, além da Bíblia, ainda enche a boca para falar sobre vocação. Mas ainda dentro da própria palavra, eu questiono muito a ideia de chamados tão específicos, e por questionar, eu não estou negando. Eu só acho que é prudente que a gente, como cristão, discípulo de Jesus, e em especial a nossa geração, tenha cuidado ao lidar com chamados tão específicos e às vezes tão impossíveis, porque será que o chamado de Deus só acontece assim? Só quando Deus fala o meu nome e mostra a cidade que eu vou morar, o que eu vou trabalhar, ou onde eu vou pregar e para quem eu vou pregar? Será que o chamado de Deus é assim que acontece? Aconteceu. Eu acredito que possa acontecer. Mas será que essa é a regra? Será que esse é a avenida por onde o trânsito da dinâmica do reino acontece? E eu acho que é até uma pergunta legítima, que muitos querem, né, nesse intuito de poder agradar a Deus, falar, Deus, me mostra a tua vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Pronto, para minha vida. Qual é a vontade de Deus para o trabalho? O que Deus me chamou para fazer? E é exatamente esse ponto que está falando aí, né? Fala, toma cuidado com esses chamados muito específicos aí que nós encontramos na Bíblia, que Deus pode fazer isso, claramente. Sim. Mas qual então?
Como é que eu descubro a vontade de Deus? O que Deus está me chamando para fazer? Esse é um assunto bem polêmico. Eu cito aqui o livro do Heber Carlos Jr. Ele fala no livro dele, Buscando a Vontade de Deus, sobre alguns perigos de você buscar a vontade de Deus de forma equivocada ou às vezes até antropocêntrica. Por exemplo, as chamadas portas abertas e portas fechadas. É uma teologia maldita que não funciona, mas ela tá aí muitas vezes norteando decisões de famílias, de pessoas e de famílias. Deus abriu uma porta, Deus fechou uma porta. Essa é uma péssima forma de poder parar para considerar o que Deus está fazendo ou como é que Deus está se manifestando. Porque as circunstâncias não são voz de Deus. Deus age nas circunstâncias, através das circunstâncias e em alguma perspectiva, às vezes apesar delas. Não são as circunstâncias que nos vão dizer o que Deus está dizendo. Então, se eu passei no vestibular é porque é para eu ir. Se eu não passei é para eu não ir. E toda a minha responsabilidade em torno disso, ou seja, a gente pode entrar em uma tremenda confusão com relação a discernir vontade de Deus quando a gente não tem parâmetros um pouco mais fundamentais de como é que o reino se levanta. E nesse ponto de vocação, Gustavo, além da provocação, sobre chamados específicos demais, eu não estou dizendo mais uma vez que eles não existam, mas eu acho que a base precisa ser fundamentada primeiro, que eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre a dinâmica do reino, para então falar sobre chamados mais específicos. E o que eu estou chamando de dinâmica do reino? Tem um texto em Mateus que o evangelista diz o seguinte: Jesus fala sobre um olhar sobre a seara e vê que a seara é grande, e então ele diz: rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Esse texto, para mim, ele é chocante para essa conversa toda sobre trabalho, vocação e missão. Jesus, obviamente, ele está falando sobre responsabilidade e missão. Essa é a tônica do contexto. E ao falar sobre isso, ele estabelece alguns parâmetros. Por exemplo, o fato de que tem muito a ser feito. E de que o mundo talvez se equivalha a uma grande seara. Ou seja, a realidade que a gente vive é um campo missionário. É sobre isso o jogo. Essas são as regras. Estamos em missão. Deixa eu pegar, antes de pegar esse contexto um pouco mais particular, deixa eu pegar o geral. Perfeito. Né? E desculpa te interromper aqui, mas... Imagina. Deixa eu pegar o geral aqui primeiro. Você é o convidado aqui, cara. E aí nós vamos chegando lá, né? Nesse ponto aí do cotidiano. A gente pega de Gênesis Apocalipse uma grande temática de Deus ali, né? Por que Deus criou o jardim? Por que ele faz em 6 dias e o 7º é o descanso? É o dia que o homem se volta diretamente para o Senhor. Depois da queda a gente tem a promessa de redenção, mas Deus agora sempre chamando o seu povo. Porque para mim a grande temática é adoração. Adoração. Deus, nos 6 dias, criando o palco, e o 7º, tudo acontecendo para adoração dele. Mas não significa que nos 6 dias não havia essa adoração. Era um dia exclusivo e tal, mas é o contexto geral. Adoração. A queda, a quebra de tudo isso. Mas agora daqui para frente é Deus novamente reunindo o seu povo, trazendo o seu povo para restauração e adoração. Mas tem um momento da história que ao invés dele reunir, ele espalha. E por que Gênesis começa falando ali a respeito de Deus, né, falando ali para o homem, para a mulher, dizendo, olha, vocês vão multiplicar e encher a terra. Para que isso? Para que Deus queria que o povo enchesse a terra? Porque às vezes a gente fica com esse contexto ali de, nossa, o povo ia ficar só ali, né? E se não houvesse pecado, ia ficar ali no Éden. A gente tem uma região de toda a criação, multiplique-se, mas por quê? Porque em toda a terra Deus seria adorado. A quebra, o povo vai se espalhando, eles têm uma tendência a se juntar. A gente tem, por exemplo, ali a questão de Babel, né? Fala, nossa, o nosso nome vai ser conhecido. E aí alguns entendem ali como uma maldição, eu não vou entrar nos detalhes aqui, né? Mas uma maldição de que Deus confunde as línguas e o povo espalha.
Mas ali é graça de Deus. Sim. Porque o povo espalha e agora o mundo inteiro... Fazendo o que Adão não fez. Exato, né? Exatamente. O mundo inteiro agora sabendo quem é esse Deus poderoso. E eles contando esse episódio, falando, não é o nome de vocês que vai ser conhecido por todo mundo, é o meu nome. Perfeito. E o povo espalha. Aí vem Jesus. O que Jesus faz? Fala, agora eu sou o bom pastor, eu vou reunir as minhas ovelhas, nós vamos restaurar tudo isso. E termina a Bíblia em que contexto? Adoração. Perfeito. Os anjos cantando, aquela coisa incrível dos santos. É um contexto incrível, assim, né? Que aquilo sempre é meu sonho de poder ler, de falar sobre esse texto. De todas as nações, gente de toda nação, tribo, língua, povo, reunindo para quê? Adoração. Sim. Então, quando nós falamos aqui, né, já entrando nesse texto, nesse contexto, essa vocação, o povo sendo um chamado, no primeiro olhar aqui, é para adoração. Para esse contexto de adoração. Aí entra esse texto aqui, né? E te devolver a palavra aqui, porque entra nesse contexto. Como que nós vamos fazer isso? Ou onde nós vamos fazer isso, né? E entra esse texto. E até agradeço, Gustavo, porque quando Jesus fala isso, ele está falando com seus discípulos. E está falando com gente que vai rogar. E aí, saindo da analogia e indo para o que aponta aquela analogia, ele está falando sobre os discípulos que oram a Deus no mundo. Então, o camponês ali que está lavrando na seara, ele fala ao Senhor da seara. Esses elementos estão para o discípulo que ora a Deus no mundo. E quem é esse discípulo? É esse que foi chamado para reconhecer que existe um Deus único e verdadeiro. Então agora adorador, agora chamado, adoração, como você muito bem colocou, agora filho adotado no mundo, ele entende quem é o seu Deus e por que está aqui. Embora todo um discipulado precisa acontecer, embora uma maturidade precisa acontecer, uma santificação, toda a dinâmica e o drama da vida com Jesus, ao lado de Jesus, seguindo a Jesus e sendo enviado por ele, vai acontecer. Mas agora, como discípulo, ele tem que orar. Pedindo para que Deus mande quantidade. E é aqui que mora para mim o choque confrontativo desse texto para essa realidade de vocação nossa hoje e missão. Porque ele não pede para que Deus os capacite mais do que já estão capacitados, não pede para que sejam super lavradores, não pede para que sejam ali super humanos, mas que Deus mande mais como eles. Mais gente para trabalhar na seara. Essa ideia quantitativa, ela vai lidar de forma direta e diretamente proporcional com a ideia qualitativa. A qualidade já está estabelecida pelo fato de que são missionários. Quem são os missionários? Os filhos adotados de Deus no mundo. Esses que estão colocando a mão no arado. E esse arado não está na África, não está no Camboja, não está na China. O arado está no mundo. Está no mundo que Deus criou, que é uma grande lavoura, onde Deus colocou ali pessoas para a seara. E ela é grande, precisa de mais gente se responsabilizando. Então, esse texto de Jesus, eu vejo que ele começa a fundamentar a estrutura de quem eu sou e o que eu devo fazer. Eu sou filho de Deus, adotado em Cristo, essa é minha identidade. Agora, entendendo isso, eu sou missionário. A gente trouxe uma palavra que às vezes os títulos nas movimentações teológicas vão se tornando rótulos limitados ou não, mas a ideia de uma mente missional ou de uma vida missional talvez seja boa para ajudar a gente a entender isso. É mais do que um título que a pessoa tem, é uma concepção de vida. Como cristão, de fato e em verdade, a minha vida é missional. Eu sigo a Cristo, eu prego a Cristo, eu testifico de Cristo. Quando? Em todo o tempo.
Como? Com as oportunidades que eu tenho. Aí agora os dons são outra conversa. Agora como ele vai me habilitar para isso, as oportunidades que ele vai me dar e tudo mais. Mas eu preciso primeiro da dinâmica do reino, que é quantitativa. A qualidade está no fato de que eu fui chamado para ser cristão. É isso. Eu fui chamado para ser crente no mundo. Agora, a gente tem frases na história que a gente não sabe o quão verídicas elas são, mas tem uma que deveria ser, se não é. Que é supostamente Lutero teria tido um diálogo com um sapateiro. Um Schumacher, né? Um sapateiro ali na Alemanha, que falou, olha, eu conheci o evangelho depois ali dos estrondos da reforma. E agora, o que eu faço da minha vida? Ele fala, o que você faz? Eu faço sapatos, volte para sua sapataria, faço sapatos como nunca, né? Ou faço sapatos para a glória de Deus. A gente não sabe o quão verídico esse diálogo é, mas ele faz todo sentido. Mas que é uma frase muito boa, né? Que é um ponto muito bom. Faz todo sentido. Isso não quer dizer que Deus não possa nos enviar aos confins da terra para pregar a uma tribo isolada e tudo mais. E a gente já tem, né, os testemunhos da história nos mostrando, Deus pode te usar para isso, Deus pode me usar para isso, Deus pode fazer chamados completamente singulares e destinados, únicos e circunstanciais. Mas se eu pulo a responsabilidade básica do adorador, do discípulo de Cristo, eu posso me meter numa tremenda confusão dos termos e achar que Deus não está me chamando para nada. Quando já tem toda uma missão em andamento que eu devia estar responsabilizado. Talvez então a base da nossa confusão, da nossa geração, Gustavo, seja porque eu não entendi que estou em missão. E agora, não entendendo isso, eu tenho que escolher entre trabalhar ou ser missionário. Não entendendo isso, eu tenho que aguardar um chamado que Deus rasga os céus e desce, ou trabalhar e ganhar dinheiro. A ideia do vamos fazer missão. Fala, não posso, eu tô trabalhando demais, eu não tenho tempo. Exatamente. Como assim? Exatamente. E pegando todos esses pontos aí, né? Talvez quem tá nos ouvindo aqui, ele tá assim, mas como que eu faço então? Como é que eu faço para descobrir isso? Como é que eu vou fazer isso? Nós começamos a falar aqui sobre dons. Essa é uma boa maneira de você observar isso. Tem gente que não consegue lidar com sangue, com pele, com... né? Nunca vai conseguir ver um corpo aberto ali e tá insistindo em fazer cursos que tá nessa direção. Por quê? Porque às vezes tá na alta, isso vai te trazer uma estabilidade, dinheiro. Você precisa observar seus dons. Né? Em que Deus tem te capacitado a isso. Né? E todos nós sabemos. Tem gente que fica naquela... eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Sabe? Né? Você, quando foi... capacitado por Cristo, e não só por ele, né, mas Deus dotou a humanidade de dons. Então observa isso, é um bom caminho para a gente poder pensar nisso, né? É interessante que alguns missiólogos, eles não gostam desse termo de usar que a gente é missionário, porque ele entende isso como missionário somente aquele que é enviado. Mas independente disso, né, se você está pensando, não, eu não quero ser um missionário nesses termos, né, de ser enviado, o ofício talvez o não ofício, é o problema, isso, né? Ótimo. Se você, alguém não assim, vê isso como sendo enviado, então se veja como cristão. É isso aí. É isso, né? Porque aquelas pessoas quando foram vistas como cristãos, que foram chamados assim, era gente que era reflexo de Cristo. Exatamente. Então seja reflexo de Cristo, onde quer que você esteja. Aí tá começando, eu acho que encaixar esse ponto aqui. O que nós estamos falando, né? Então eu fui chamado para ser adorador. Eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Agora minha identidade está nele, eu pertenço a ele. Então não é simplesmente dinheiro, fama, visibilidade, aceitação, porque todos os tesouros nós já temos. Tudo que é tem maior valor nesse mundo e fora dele, nós já possuímos em Cristo. Então agora o que eu alcanço? Adorar ao Senhor. Como que eu faço isso? Observe os seus dons. E agora você vai servir ao Senhor e pegando a frase. Vai ser o melhor sapateiro que você puder. Vai ser a melhor dona de casa. Vai ser o melhor médico. Vai ser o melhor advogado. Vai ser o melhor o que for. O que for que você estiver fazendo. Vai fazer isso para a glória de Deus. Perfeito. Acho que essa é a grande pergunta, né? Por que eu deveria fazer o que eu faço? Ótimo. Se não for para a glória de Deus, alguma coisa na bússola está descalibrada do cristão. Se a glória de Deus não está fazendo sentido para o meu cotidiano, eu posso estar desorientado. Eu estou usando o póstumo aqui para ser eufêmico, mas obviamente alguma coisa está muito quebrada aí. Né? Então,
acho que esse é o grande lance aqui da confusão, é o patamar básico da confusão. Eu não entender a minha vida como uma vida debaixo do grande chamado de Deus para a história, que é chamar filhos da morte para a vida, pela adoção em Cristo, e enviá-los como adoradores e construtores do reino. A partir dessa base, a gente tem a nossa vida particular, né? O nosso enredo. E aí, Gustavo, você falou sobre os dons. Eu acredito que Deus possa ter dons específicos para nós, como a gente testemunha logo cedo, uma facilidade para uma coisa, uma inteligência específica para outra. Mas eu também acredito muito nos dons circunstanciais que Deus pode nos dar por conta da contingência que Ele nos coloca. Eu vejo que Deus pode nos capacitar momentaneamente ou nos direcionar momentaneamente de acordo com o que a vida naquele momento nos dá de oportunidade de serviço. Sabe, a gente pode ser uma pessoa introvertida, mas Deus pode te fazer uma pessoa social, uma pessoa expansiva, porque naquele momento Ele pode te usar daquela forma. Eu acho que a grande questão aqui não é se eu tenho o dom, se eu não tenho. É uma boa bússola, eu concordo. É uma boa forma da gente ter umas pistas aí do uso do nosso chamado, do nosso tempo. Mas, sobretudo, é uma questão sobre espiritualidade, eu acho. Se eu estou disposto a buscar a Deus no meu cotidiano, para o que eu vou fazer da vida. Se a oração tem lugar no meu cotidiano, faz sentido orar? Faz sentido buscar a Deus com relação a meus relacionamentos? Faz sentido depender de Deus com relação ao meu dinheiro? Tem espiritualidade nas minhas finanças? O meu trabalho tem alguma coisa a ver com adoração? Tem alguma coisa a ver com missão? Missão é isso ou aquilo outro. Adoração é tal coisa. Quando eu começo a deixar tudo muito distante e estanque, a gente volta para estaca zero. Compartimentalizou tudo de novo. Voltamos à confusão. Então, aproveitando nossa discussão do ser integral diante de Deus, a minha espiritualidade vai denunciar, positiva ou negativamente, o quanto eu entendo quem eu sou em Cristo. E a minha espiritualidade vai dizer, portanto, se eu trago Cristo para a conversa ou se eu trato Cristo como um estanque da vida. Se eu trato Cristo como um departamento da vida e a sua missão. Agora, quando Cristo está à mesa, os assuntos que estão sobre a mesa são dele. E aí as coisas tendem a ganhar um sentido missional, missionário, missiológico, redentivo, porque é tudo dele. E eu sou dele. Então, como eu vou trabalhar e o que eu vou fazer no meu trabalho e como eu vou trabalhar com o trabalho que eu tiver, é Cristo quem diz. Excelente. Esse é o ser cristão. Aí se eu vou ser pontual no meu trabalho, se eu vou aceitar essa proposta de emprego, e até como desempregado, meu coração vai ter uma atitude específica a partir da minha visão de Cristo no enredo. Se Cristo está no barco, né? Olha como isso é real, porque a gente vai, por exemplo, encontrar um texto que diz: aprendi a estar contente. Talvez uma tradução ali meio... que a gente pode mexer um pouco ali, né? Diz: eu aprendi o segredo do contentamento. Aprendi como é que eu fico alegre em toda e qualquer situação. Na bonança ou na falta, sendo exaltado ou sendo humilhado. Por quê? Porque Cristo, né? Eu gostei muito desse termo. Porque Cristo estava à mesa. Sim. O olhar já não era mais para si mesmo. Sim. Já não era mais para si mesmo. Perfeito. Era para Cristo. Então isso inclusive traz contentamento. Esses dias em casa, e olha só como é que a gente se pega nisso, né? A gente vai vendo tudo isso que está ao nosso redor. E aí eu parei e falei com a Cacilha, minha esposa, eu falei assim: nossa, eu precisava ganhar mais um pouco, né, para fazer isso. Aí eu parei na mesma hora, eu falei assim: não, eu não precisava ganhar mais, a gente precisa gastar menos. Pronto. A gente precisa estar satisfeito com o que a gente tem aqui, entender o nosso padrão, entender a maneira como nós estamos lidando com o nosso dinheiro, o que nós estamos fazendo com isso. E agora esse é o ponto, e ser grato a Deus, porque senão não adianta você ter todas as coisas do mundo, fazer de tudo, porque lá no final você vai dizer: foi correr atrás do vento. Você não aprendeu o contentamento.
Então, se você não tem o contentamento, não tem quantidade que baste, porque o coração não é contente. Exato. Porque não está em Cristo. Exato. E aí, quando a gente olha para Cristo, esse acho que é o grande ponto de tudo isso aqui, né? É o viver Cristo. Eu vou usar de novo a expressão que você disse, eu gostei demais dela, né? De ter Cristo à mesa. Sim, perfeito. Porque aí as coisas mudam completamente de perspectiva. Sim. Completamente, né? E aí o ponto não é simplesmente, quando eu olho para o trabalho, já falando aqui com quem já está empregado, né? Eu falo assim, agora não é mais a perspectiva do que eu vou fazer, mas eu já estou fazendo. E aí, como que se faz isso? Não é simplesmente, apesar disso não ser errado, é bacana, mas eu vou fazer uma devocional no meu trabalho. Não é simplesmente isso. Sim. Mas o que nós precisamos ver é que o nosso contexto ele é quebrado por causa do pecado. Sim. Então, como, através da minha vida, do meu trabalho, nós vamos tentar colar isso novamente? Trazer isso à retidão, né? Se é um processo errado, eu sei que está errado na minha empresa, eu não posso simplesmente, como cristão, me calar e ficar quieto diante disso, né? Como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos pensar para ter tudo em relação à retidão, às claras, né? Parar com esse jeitinho brasileiro, sim, com trambique, com qualquer outra coisa. E como que nós vamos fazer isso para trazer clareza, para mostrar quem é Deus nesse momento aqui, nesse trabalho, onde que eu estou. E não é simplesmente, como eu disse, né? E claro que isso é bom, nós vamos orar, vamos fazer um devocional, né? Eu conheci lugares que tinha devocional toda semana, quase um culto na semana na empresa. Mas o que acontecia lá dentro... Sim. Né? E como eu estava lá diretamente, ficava sendo, falei, gente, mas o que está adiantando a gente ter esse momento aqui? Perfeito. Então o negócio não é simplesmente ter devocional. Exato. O negócio é como que nós vamos fazer a minha vida agora sendo reflexo, como que nós vamos trabalhar isso aqui para as coisas caminharem para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer aqui para a glória de Deus, para adoração como discípulo. Talvez aqui a gente até já começou a esbarrar até na ética do trabalho, ótimo, na moralidade, na produtividade, na fidelidade como uma peça daquela empresa ou daquele trabalho, né? Como um funcionário ou como um líder ou patrão mesmo que fosse. A qualidade do meu serviço fala de Cristo, fala algo de Cristo, né? Fala. Olha só, faça tudo como se fosse para o Senhor. E a gente tá achando que tá fazendo pro patrão, pro povo, pra qualquer outra coisa. E aí faz como se fosse pro Senhor. Perfeito. Você vai entregar qualquer coisa pro Senhor? Exatamente. Paulo, ao falar ali, né, da vida em Efésios, né, a vida cheia do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Ele começa em seguida, né, Gustavo, a dar exemplos cotidianos de como seria uma vida cheia do Espírito Santo. Fala das relações maritais, fala da questão dos filhos, dos pais. E quando ele chega no trabalho, falando do senhor e do servo, ele fala sobre isso, né? Ele fala, aqui o servo serve como ao senhor, e o senhor que dê testemunho como se fosse Cristo. Olha só. Então você vê que a relação muda muito, né? O meu testemunho no trabalho, a minha pontualidade, o meu esforço, o meu empenho, a qualidade do meu serviço. Isso talvez, então, caminhando para alguma conclusão, pelo menos nessa esfera, Gustavo, diz que o meu testemunho não é necessariamente com um panfleto na mão, mas a qualidade de trabalhador que eu sou, professor, pesquisador, vendedor, cidadão, diz algo sobre o Cristo que eu sirvo, né? Se há justiça nisso, se há bom testemunho, ótimo, eu estou dizendo que eu caminho ao som do tambor de Cristo, e isso está anunciando Cristo de alguma forma. E por isso eu não estou dizendo, por outro lado, que eu não deva falar claramente de Jesus, mas o fato de eu ouvi-lo tanto, de eu segui-lo, vai me fazer ser um trabalhador com uma qualidade específica, pelo menos tentando ser, né? E é uma dimensão da vocação que a gente precisa resgatar. E aí tem outra frase, que essa a gente precisa tomar muito cuidado com ela, que diz, eu não vou me lembrar os termos aqui, me ajuda nessa, que fala, a gente precisa testemunhar e, se necessário, use palavras. Perfeito. Pregai a Cristo em toda oportunidade, ou pregue a palavra em todo instante, se necessário, use palavras. Essa é perigosa. Isso não nos exime, foi muito importante que você disse, isso não nos exime. Não, agora eu tô fazendo o meu aqui, né? Só agente secreto de Deus aqui, eu vou fazer só as coisas certas aqui e tal, e Deus tá vendo.
Essas são esferas muito importantes. Eu acho que a gente tem que manter elas na cesta, né? Porque uma coisa que a gente chegou a uma conclusão aqui, conversando, que o meu testemunho vale. O meu bom procedimento é justo com relação ao chamado que eu recebi por ser filho de Deus. Eu sou sal nesse mundo. Brilhe a nossa luz diante dos homens. A gente tem um Cristo a anunciar pelo testemunho que temos, por justiça, por bondade, por quem socorre quem precisa, por quem é justo para com as questões que estão diante dele. Bom pai, bom filho, bom trabalhador. Esse é um ponto do nosso testemunho prático. A outra questão é algo que só o Evangelho faz. E que o Evangelho é anunciado como boa notícia que ele é. Literalmente, ele é uma boa notícia falada, né? Esse é o Evangelho em si. Ele gera frutos práticos e experimentais. Mas ele é anúncio. Então, se eu estou atendendo um chamado de Deus, esse chamado é para eu ser e falar. E eu mesmo sou enviado por Cristo, anúncio. Com o meu testemunho e com o que eu falo. Exato. Com o meu testemunho e com o que eu faço, produzo, né? Então, essa é a ideia que Pedro usa de cartas vivas, né? Exato. Então, o tempo inteiro o nosso testemunho, a nossa fala tá mesclada porque a gente está agindo e chamando a consciência do ser humano, dos outros ao nosso redor, ao Evangelho, né? A se dobrar diante de Deus. Então, talvez essa seja a esfera mais clareadora da vocação. Deixa eu me dar aqui um exemplo prático disso. Nós estudamos um pouco sobre esse tema lá com alguns membros da igreja. Sim. E aí, durante os estudos, nós tínhamos algumas tarefas práticas. E olha só como isso de fato funciona. Tem uma das pessoas que estava conosco lá que era gestor de um departamento de uma empresa. E então, em determinado momento, ele chegou para as pessoas que estavam subordinadas, ele chamou uma por uma, sentou na mesa e falou assim, olha, se você pudesse melhorar alguma coisa nessa empresa, o que você faria? E aí a pessoa falava e tal, eu falei sobre a maneira como eu lido com você. Pode falar, sem medo aqui e tal, nós estamos numa conversa, a pessoa falava. Depois isso abriu portas para ele falar da pessoa também, falou, ó, acho que também tá melhorando isso aqui, precisa disso aqui e tal. E isso deu uma abertura e a pessoa agora se sentindo parte daquilo e a pessoa, esse gestor, né, cristão, mostrando-se tão solícito, entendendo todo esse processo, ele percebeu que aquelas pessoas iam mais tranquilas para o trabalho, iam mais alegres para o trabalho. Agora elas podiam ter essa abertura e liberdade de conversar sobre o trabalho, entender, falou, ó, acho que esse processo aqui não tá legal, não. Então vamos pensar, falou, ok, eu vou pensar alguma coisa aqui, muito obrigado. E a partir disso, as pessoas começaram a ter liberdade, inclusive, de poder abrir o coração para ele. Chegavam na sala dele, abriu o coração. Sim. E aí a oportunidade. Aí ele não deixava escapar de jeito nenhum, né? Falei, peraí que nós vamos amarrar isso aqui. Falei, eu tenho uma boa nova para te contar. Ótimo. E tal, e orava com essas pessoas e falava. Ele tem esse momento de culto devocional também na empresa, né? Que eles já tinham isso antes, ele implantou isso lá. Então, é de maneira prática como que nós fazemos isso. Nele como um bom gestor, como um bom líder. Porque às vezes o que a gente tem é domingo, a melhor pessoa que existe, né? A melhor pessoa que existe. Mas durante a semana, que trabalhador é esse, exato, né? Que empregador era esse? Que aluno era esse? Eu trabalhava há pouco tempo na escola e aí vinham alguns professores falar comigo, porque sabiam que eu era pastor da igreja, e falaram assim, olha, tem fulano lá na sua igreja que eu vou te contar uma coisa, viu? Eu falei, sério? Eu falei, tá bom. Aí eu tinha que ir lá conversar, falei, cara, olha o mau testemunho. Né? Cuidado com isso. Você não fala a respeito de Cristo só com essas palavras ou domingo na igreja, o tempo inteiro aqui na escola você está sendo visto, as pessoas estão olhando para você e que notícia que você está pregando para elas, né? Então perfeito, é o todo, exato, todo o nosso dia, todo o nosso cotidiano. Exato. Esse é o ponto. Eu acho que a gente fecha a questão de então, o que eu faço da vida se eu estou escolhendo profissão, carreira. Como é que eu faço para discernir vocação no meio de tudo isso com relação à missão? Eu acho que talvez seja isso, né, Gustavo? A gente precisa ter a missão como prioridade. Se a gente tem a missão como prioridade, se a gente entende que foi chamado antes de qualquer coisa para isso, o nosso trabalho vai ser um instrumento para a missão.
Nossa família vai ser a nossa base para a missão. Vai ser nosso primeiro campo missionário. Vai ser nossa agência missionária, né, de envio. Nossos colegas de trabalho vão ser pessoas alvos da missão. Isso é o tempo, é o Cronos, né? Antes da volta de Cristo, a gente está em missão. E não entendendo isso, a gente vai fazer confusão com quem somos, o que devemos fazer com o tempo. Vamos tentar construir o céu na terra, vamos tentar construir nossa mansão celestial, vamos já querer ter adiantamento do galardão. A gente vai fazer... Porque a gente tem esses plugs, a gente foi criado para esse deleite. A gente foi criado para o descanso final. A gente foi criado para a adoração de júbilo, que só a eternidade vai nos dizer como você me falou. E falando sobre a adoração final, é mais um ponto pra gente não fazer confusão, como que isso nos ajuda. O que nós vamos fazer na eternidade? Porque essa história lá é equivocada, que a gente vai ficar o tempo inteiro lá, né, só descansando a eternidade. É a teologia do pica-pau. E não vai ser isso, né? A eternidade não é isso. Isso mostra, de alguma forma, que nós teremos atribuições para fazer lá. Em outras palavras, trabalho. Né? Não vai ser simplesmente ficar lá no coral angelical a eternidade. Não é isso. Nós teremos atribuições e isso mostra que é a continuidade, de certa forma, do que nós já fazemos aqui. Perfeito. E essa ideia do que nós fizemos aqui ou estamos fazendo é muito bela do ponto de vista do desenvolvimento. Como que Deus não está descartando o que Ele mesmo nos fez fazer. Nós estamos com algumas publicações em português hoje, desse ano e do ano passado, que vão nessa direção, Criados para Criar, e vários outros que vão nessa mesma linha aí do para criar, que nos mostra um pouco disso. Nós temos um projeto embrionário no Éden, e é curioso a gente perceber que Éden não era o local final. Éden, não era o local inicial, porque Gênesis 2:8, plantou Deus um jardim, a preposição, no Éden. Talvez Éden seja a Pangeia, a porção seca, e Éden significa prazer, ou seja, o mundo foi criado para o deleite humano, não apenas o jardim onde ele se encontrava, talvez até de forma cultica com Adão, mas o mundo foi criado para que o homem, sendo quem foi criado para ser debaixo do seu Criador, com responsabilidade e identidade alinhadas com a sua espiritualidade, fosse pleno, feliz, satisfeito, santo, bom. A vida se desenvolve depois do pecado, e agora tudo corrompido, tudo quebrado, tudo fragmentado, e chegamos nas confusões que nós estamos conversando aqui. Mas o futuro previsto pelos profetas Jeremias, Isaías e pela própria carta, as cartas às igrejas de Apocalipse, o livro de Apocalipse como um todo, nos faz ver o projeto retomado ou aperfeiçoado e não descartado. Porque em vez de agora um retorno à nudez do Éden, nós temos pessoas vestidas. E independente do figurativo versus o literal aqui, dá pra gente pegar a mensagem da coisa. Pessoas vestidas. Em vez de uma natureza bruta, como foi o jardim no Éden, você tem paisagismo. Você tem rio canalizado, você tem estradas. A Jerusalém, ela está ali adornada, ela está com forma arquitetônica desenvolvida. Você tem Você falou exatamente de cidade. Não tem agora mais uma coisa bruta, é uma coisa desenvolvida. Você tem canal, tecnologia, arquitetura, você tem roupa, você tem um novo momento futuro de paz, um momento desenvolvido, onde a criatividade, a tecnologia, a sabedoria que Deus foi dando. Eu acho lindo lá no livro de Gênesis um versículo perdidinho ali, onde diz assim: e Deus deu a ele arte manual, né? Deus dota uma pessoa para conseguir fazer artesanato, trabalho artístico, e Deus foi dando inteligências.
e tem capacitado o ser humano ao longo das eras até agora. E talvez esse projeto de Deus esteja em andamento não a despeito da história, mas através da história. Exato. Nesse sentido, hoje um adolescente às vésperas de um vestibular, ele tem um potencial missional muito forte na sua mão. Por quê? Porque se ele entende quem é em Jesus, ele está lidando com um chamado de ser produtivo para a glória de Deus, de construir carreira, família, recursos para a glória de Deus, para anunciar Cristo até que ele volte. E isso talvez desmistifique muita coisa, se os nossos adolescentes hoje entenderem, se os nossos jovens entenderem que a nossa missionalidade, ela precede a nossa responsabilidade. E isso não é para desassociar, mas para misturar. Como missionários, de forma genérica falando, eu empreendo, eu crio, eu me envolvo, eu consumo, eu oriento, eu sugiro. Eu vou até usar essa palavra, eu influencio. Perfeito, né? ótimo. O termo que hoje se usa muito, eu influencio, e não tem problema nenhum, né, os nossos jovens, adolescentes estarem nessas redes, estarem nesse meio, mas é justamente isso. Quando é que isso vai ser problema? Quando eu estiver preso em Babel. Se eu não estiver preso em Babel, esse é o ponto. Tudo é ferramenta e recurso, tudo é trampolim para a glória de Deus. E o que eu estou chamando de estar preso em Babel é quando eu uso tudo que Deus tem me dado para fazer o meu nome célebre. Quando o meu nome é que tem que ser célebre, não de Cristo, aí eu não sou missional, aí eu não sou missionário, aí eu vou me frustrar. Porque Só lembrando aqui também, um pensamento aleatório aqui, que a gente fala, depende da sua profissão, usa a sua profissão. Tem algumas coisas que não tem como. Por exemplo, alguém fala assim, tudo bem, eu vou me tornar um traficante, eu vou evangelizar. Não é bem assim, não é bem assim, que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que usar João 17 para ajudar, né? Jesus, e é justamente um texto em que Jesus envia, ele está falando sobre essa responsabilidade, né? Ele fala assim, Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Passa um pouco pra frente, ele diz, não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mal e mundo precisa ficar bem claro aí, né? Então, assim, mundo tá ok, mal não, né? Então, no mundo e não no mal, a gente tem que usar tudo. Exato, só pra ficar claro aqui, né? Porque senão ele tá pensando de algumas coisas. Não, calma. Perfeito. Gustavo, eu acho que ficam aqui algumas dicas valiosas para nossa geração aí que está buscando sentido no trabalho, buscando profissão. Se fala muito em escolher curso, mas na verdade a gente escolhe profissão, né? Deveria, pelo menos. Curso, profissão, carreira, lida com dinheiro e às vezes com frustração. Eu acho que a missionalidade tem muito a nos ajudar, a nos colocar no eixo, de fazer com que as oportunidades da vida sejam remidas, né, do ponto de vista de valer, de valor. E para encerrar, eu acho que seria muito valioso a gente também falar àqueles que estão com um comichão aí no ouvido, falando assim, olha, eu entendo essa questão de vocação, já entendi essa questão de que eu tenho que servir a Cristo nas oportunidades de trabalho que Ele me der e tudo mais. Mas você está me falando isso, mas você vive integralmente do ministério. Você foi lá para a África. Você é missionário lá na Antártida. E aí? Isso aí não serve para mim também, não? E eu quero dizer que sim, serve, se for o que Deus está despertando o seu coração a fazer. Então, vou trazer de novo o ponto lá daquele jovem que eu comecei a história aqui, né? Nós vamos caminhar com ele para saber se de fato Deus o despertou para esse chamado. Eu acho que específico, né? Uma boa pergunta seria, e aí fica aqui a dica para quem nos ouve e quer saber se tem um direcionamento de Deus, um chamado de Deus para a vida integralmente no ministério. Estamos falando de pastor, estamos falando de missionários que vivem no campo e vão para o campo viver como missionários, ou que vão usar a sua profissão integralmente para a missão, tá? Esse caso específico.
E aí eu vou aproveitar o exemplo do Gustavo para fazer a seguinte pergunta para ele: o que seria esse caminhar com ele? Ou seja, como que eu verifico melhor, aprofundo a dúvida e chego em alguma resposta e Deus está me chamando para algo assim? Existem alguns, talvez não seja a palavra melhor, mas alguns testes que nós podemos fazer. Okay. Tem algo que é muito interno, né? Algo muito nós chamamos, né? Falamos chamado interno, Deus chamando para isso, que a gente não tem como questionar, isso é algo muito pessoal. Mas tem algumas coisas, algumas evidências também que nós podemos perceber. E aí o que eu falei para ele é, agora nós vamos te colocar aqui na igreja para começar a desenvolver alguns ministérios, estar à frente de algumas coisas, para ver questão de liderança, questão da fala, para poder desenvolver isso, estar à frente de algumas coisas, poder pregar, poder falar. E como ele disse lá daquela vez, ele falou, eu nunca preguei Jesus. Eu falei, então nós vamos treiná-lo para você... Como que você fala de Jesus para as pessoas, né? Qual a mensagem que você leva de Jesus para as pessoas. E aí vou começar a chamá-lo para caminhar um pouco mais comigo, fazer visitas, para ele entender o que é isso, né? Entender como é que é essa abordagem pastoral e o cuidado da igreja. Porque pode ser que muitos tenham uma visão bem romântica sobre isso, né? Do pastoreio, assim, e que vive numa igreja muito, muito jóia, muito bem estruturada, e acha que todas as igrejas são assim. Então, nós precisamos pensar aqui, porque às vezes Deus não vai te levar para... Vou usar o termo aqui, Deus não vai abrir essa porta para você. Exatamente. Não é isso, né? Nós vimos aqui. Às vezes não é isso, né? De estar nessa igreja grande, estruturada, às vezes você vai ter num outro lugar lá muito escasso. E você está disposto. Então é treiná-lo para isso. Permita-me também dar um exemplo pessoal aqui de como que foi que Deus me despertou para o ministério. Eu era estudante de biologia, fazia ciências biológicas, amava o curso, amava. Deus, assim, me permitiu viver coisas excelentes nesse curso. E, inclusive, eu estava num desses momentos que eu morava em uma ilha isolada, chama Ilha de Trindade. O Brasil só tem essa ilha por questão de soberania de exploração da questão do ambiente ali, né? É porque ela fica a 1.800 quilômetros de distância da nossa costa. Uau. Algo assim. Então eu estava lá, meu trabalho era com tartaruga marinha. De manhã eu ia percorrer a ilha para ver se tinha alguma desova ou não, e à tarde eu ia mergulhar em alto mar ou próximo ali à ilha para saber se tinha alguma tartaruga em deslocamento, alimentação. Então eu falei, gente, que trabalho é esse, né? Eu tava vivendo ali, né? Tudo que eu sonhava naquele curso, assim. Eu tava vivendo algo muito, muito especial ali que Deus me permitiu. E aí um dia um senhor lá me chamou para pregar. Aí eu falei assim, pregar? Não, eu não prego não. Aí ele falou, mas você não é crente? Eu falei, sou. Então você vai pregar. Era para um grupo bem pequeno de pessoas, todo domingo tinha um culto lá. E aí preguei esse domingo, né? Nunca tinha feito isso antes, como se fosse um culto mesmo, pregando para pessoas. Já tinha feito devocionais e tudo mais, aquelas devocionais em escola, né? Que as nossas escolas aqui, escola cristã faz. Mas aí esse dia eu preguei para eles, aproveitei um livro que eu estava lendo lá e peguei todo o assunto, que era em Ruth, me lembro muito bem desse livro, do assunto. E aí preguei, falei, gente, foi muito bom. Legal. Foi muito bom isso. Legal. No outro domingo me chamaram de novo. E aí já no terceiro, eu falei, olha... Isso lá na ilha? Lá na ilha ainda. Legal. Lá vivendo todo esse sonho lá, sendo realizado, né? Eu falei, gente, a hora que eu voltar, eu preciso conversar com meu pastor. E eu cheguei pra ele e falei, olha, eu quero me dedicar a isso. Deus colocou uma coisa no meu coração aqui que tá fervendo aqui e eu me vejo pregando assim o resto da minha vida fazendo isso. Aí foi exatamente o que ele fez comigo. Foi, então você vai ficar 1 ano numa congregação nossa para saber se isso não é o fogo de palha. Beleza. Se essa pregação você não pode servir como talvez um líder da igreja que prega, um presbítero também, ou vai servir também como membro dessa igreja numa congregação, ou se de fato você vai viver integralmente. E foi o que aconteceu. Durante todo esse ano eu fui... terminando, né, essa parte da biologia, concluindo tudo que eu precisava, falei assim, daqui para frente eu vou ver pro ministério. E é isso. Então, a maneira como Deus direcionou, como fui testado, né, mostrando tudo isso para ver se não era simplesmente uma ideia assim que eu fui... Porque isso acontece muito com os nossos jovens hoje também. Através, às vezes, de conversas como essa, né, de ouvirem algo assim, eles se despertam e falam, nossa, eu quero também pregar. Mas... talvez esse despertar é para ele viver pro Senhor.
E não simplesmente viver integralmente no ministério. Perfeito. Então, eu acho que são questões aqui Perfeito. que a igreja pode caminhar, a liderança da igreja pode caminhar com esses jovens aí para direcioná-los. Perfeitamente. Gustavo, fantástico. Eu não sabia que você caçava tartaruga. Que legal, cara. Que joia. Bom, obrigado pelo seu testemunho aqui. E eu queria só complementar a título de instrução, como o Gustavo nos deu aqui, sobre como que a gente pode verificar um pouco mais ao falar sobre alguns critérios que a gente tem até dentro da igreja, né, extraídos ali do tempo de Atos, inclusive na busca pelos novos oficiais da igreja, na eleição dos presbíteros também, que são duas instâncias muito importantes. A primeira delas, a subjetiva. Não tem como. Você vai ter que receber isso em algum momento. Você vai ter que perceber que isso é com você. Pode ser falso ou não. A gente pode, como você colocou, ter às vezes um momento mais empolgado, um momento, uma palavra que a gente escutou, e aquilo ali foi algo importante para você entender que você quer mais profundidade na sua vida cristã, você quer se envolver mais com o reino, mas não necessariamente Deus está te chamando para um ministério de dedicação integral, como pastorado, como ser um missionário. Mas pode ser. E para você descobrir mesmo, você precisa da segunda instância. Então a primeira, subjetiva, pessoal. A segunda instância, a objetiva, que vem dos outros. E aí que eu não estou apenas falando da opinião dos outros, mas da igreja. A igreja precisa reconhecer em você os sinais da vocação, os sinais do chamado. Até porque a ordenação, ela não é auto-ordenação. Ela é feita por pessoas que estão sobre você. Então, o envio de um missionário hoje no campo, o envio de um pastor, denominações aí fazem isso, cada uma do jeito que entende, seja bíblica ou filosoficamente, mas a gente entende que a ordenação, ela é feita por pessoas experimentadas, homens experimentados que colocam a mão sobre você e dizem: a gente reconhece o chamado de Deus em você. E isso não está dizendo que você está pronto, que você está perfeito, muito pelo contrário, né? Você, semelhante a mim, também começou cedo nessa vida de ministério, mas eu fui para o seminário com 16 para 17, né? Eu faço em junho, então entre 16 e 17 eu estava no primeiro ano de seminário. Claro que eu não estou pronto, claro que eu não estava pronto, e ainda não estou, ainda estou novo, né? Mas ali você tinha pessoas para te proteger, dizendo: nós enxergamos isso e colocamos as mãos sobre você, te enviamos. No caso do presbiterianismo, você tem um conselho, você tem o presbitério para te acompanhar durante toda a jornada. Isso nos protege muito, nos ajuda. Falo por mim, muito me abençoa até hoje, né? Servindo no ministério. Então, eu quero muito encorajar você que está nos acompanhando aqui, que está ouvindo esse bate-papo nosso aqui, para que você busque ver as oportunidades que você tem, primeiro numa ótica missional, primeiro numa ótica como cristão, como alguém que está debaixo da cruz de Cristo e é marcado por ela, para viver as suas escolhas e oportunidades como um cristão. Mas em segundo lugar, veja os dons que Deus tem te dado, as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, as chances que Ele tem te dado, talvez sejam indícios para o cenário do chamado de Deus, para a sua história, para você dar um passo mais específico e usar isso de forma redimida. E por último, quem sabe Deus não tem um chamado específico para a sua vida de dedicação integral. Nós precisamos sempre estar dando ouvidos ao Senhor que chama e que envia trabalhadores para a seara. Ele tem enviado, Ele tem ainda pastores da nossa geração. Eu creio que ainda existem missionários da nossa geração e profissionais com a mente missionária para a nossa geração. Então a gente pede ao Senhor, e é como eu gostaria de encerrar aqui, pedindo ao Senhor por um avivamento na nossa geração. Não só por novos pastores e novos missionários atravessando o mundo, mas por homens e mulheres nas nossas igrejas e a partir de nossas igrejas, com uma mente entregue à missão de Cristo no seu consultório, no seu balcão de venda,
na sua busca por um emprego, no seu concurso público, onde Deus colocar, que haja ali um estandarte da bandeira do reino de Deus, como embaixadores que somos. Essa é a minha oração, Gustavo, aqui contigo, pedindo pelo nosso momento de vida, né? Isso talvez seja o eixo que vai poder manter junto vocação, trabalho e missão. Excelente. E quem sabe assim a gente deixa a confusão. Excelente, excelente. E assim, me veio à mente aqui também que nós temos muitos missionários que usam a sua profissão. É isso aí. Usam a sua profissão nos confins do mundo. É isso aí. Né? Eles são capacitados, treinados e usam isso do seu trabalho para poder falar do evangelho, plantar igrejas em outros locais, inclusive. E mais necessário do que nunca isso, porque as portas têm se fechado a profissionais, a missionários que são apenas representantes da religião. Mas você tem campos missionários que precisam de odontólogos, que precisam de mecânicos, que precisam de pesquisadores, de todo tipo de profissão. E esses campos estão abertos para receber você, ainda que você seja cristão. Né? Outros vão ter que ir como agente secreto. Mas outros estão abertos até sendo cristão. Nós precisamos de gente nas políticas indígenas do Brasil. Nós precisamos de antropólogos cristãos. Nós precisamos de mecânicos de avião, como Asas do Socorro faz muito bem. Treina pessoas para poder serem mecânicas e então mecânicos ali, né, de aeronaves para poder ajudar. Você tem pesquisadores, você tem sociólogos que conseguem entrar em espaços muito fechados ao cristianismo, gente da saúde, gente do jurídico. Professores, tem visto muitas oportunidades para professores que vão ensinar algumas outras línguas em campos de refugiados. Exato. Campo de refugiados, gente que no seu país jamais poderia ouvir do evangelho. Perfeitamente. Mas é um professor que está em sala de aula ensinando esse refugiado e ali como um agente do Senhor. Tecnologia, pesquisadores, desenvolvedores. O mundo hoje precisa de bons profissionais, mas o mundo jamais vai precisar mais de boa mão de obra do que precisa de Jesus. Então pega a sua boa mão de obra, seu bom currículo e use isso como chave para abrir portas para falar do Senhor Jesus. Exatamente, acho excelente. Que seja uma boa forma da gente orientar o nosso próprio coração e a nossa turma, excelente, né, da nossa geração aí. Palavra final aqui também, quero voltar para os pais, certo? Prepare o seu filho para ser o melhor cristão que ele puder. Não simplesmente para ser o melhor profissional que ele puder, Perfeito. ter a melhor educação que ele puder, mas o prepare para ser o melhor cristão que ele puder. Perfeito. E viva Cristo. É isso aí. Vive para Cristo. Tudo vai caminhar bem. Gustavo, prazer, cara. Obrigado. Foi bom demais. Eu que agradeço muito. Muito bom nosso bate-papo. Deus te abençoe. Fica colado com a gente aí, segue a gente nas redes sociais aí para você acompanhar e não perder nada. Valeu. Deus te abençoe.